Opa, e aí, beleza? Mais um vídeo aqui, né, gente? É um tema que eu quero falar muito, que acontece muito aí, que muita gente está seguindo aí falsas doutrinas, né? Porque existe uma coisa que me incomoda sério mesmo, que é a tal teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade me incomoda. Porque se você for lá, né, na Bíblia, em Mateus 4, 8 a 9, Satanás ele põe um homem assim, põe Jesus assim no alto, né? E mostra para ele todos os reinos do mundo para Jesus. E fala assim: se tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Quem fala isso não é Deus falando para Jesus, é Satanás. Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Por que eu estou falando disso? Teologia da prosperidade. O que muita igreja aí está fazendo? Se você fizer isso, Deus vai te dar riqueza. Se você fizer isso, Deus vai te fazer ficar milionário. Deus não prometeu isso. Deus não falou em momento nenhum isso. Ele pode permitir que você cresça, que você fique milionário. Sim. Você trabalha e vai que você descobre, como dizia meu pai, o fio de ouro. E aí você vai puxando lá e vai dar certo. Você monta um negócio, vira um negócio de sucesso e você fica rico, consequência do seu trabalho. E Deus te deu a saúde para você trabalhar. Mas em momento nenhum Deus quer que você faça negócios com Ele. Deus quer que você... Qual é a palavra? Quer que você faça... Trambique, né? Quer que você faça... Negocie com Ele. Esqueci a palavra agora, mas tem uma palavra mais apropriada. Deus ele não está à venda. E Ele não quer comprar seu amor. Ele quer amor sincero. E a gente aprende isso com a história da tentação de Jesus no deserto. Uma das tentações eu já te contei, que é a questão dos reinos, né? E geralmente Satanás ele vem para atiçar a gente no momento de fragilidade. Então, é aquele negócio, a tentação a gente enfrenta, né? Mas a gente tem que saber ter força, domínio próprio. Eu falo muito isso aqui, já falei em outros vídeos. O domínio próprio. E quem dá o domínio próprio? O Espírito Santo de Deus. Aí se a gente vê na história de Jesus lá, antes dele iniciar o ministério dele, né, os 40 dias no deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Da hora que ele estava fisicamente fraco, que é quando a gente está fisicamente fraco, é que Satanás aparece. Quando a gente está forte, ele não vem não. Se você está firme na igreja, está forte na fé, ele não vai te enfrentar. Ele quer te pegar no momento de fragilidade. Está até lá em Mateus 4, 1, 2, que é: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E aí ele teve fome, ou seja, ele chegou para Jesus quando Jesus estava com fome, estava frágil. Você lembra lá atrás no Antigo Testamento que um certo Esaú com fome vendeu a primogenitura para Jacó?
que era uma coisa sagrada. Pois é, na hora da fome. Mas aqui a gente tá falando de Jesus, né? Aí Satanás apareceu e ele ataca nos momentos mais fracos. Ele faz as propostas, né? Que são três propostas. A primeira é transformar pedras em pão, né? Que ele fala assim: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tá lá em Mateus 4:3. Ele queria que Jesus usasse o poder dele para satisfazer uma necessidade imediata. Mas Jesus, ele foi esperto, ele sabia que aquilo ali era uma tentação, né? E ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus mostrou também que devemos ter o espírito forte. A carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. Então a vida não deve ser guiada só pelas necessidades físicas, mas também desse alimento espiritual, que é a Bíblia. Hoje é a Bíblia. A Torá, a Bíblia, né? A gente, lendo a Bíblia, a gente fortalece, é um alimento espiritual para a gente. A segunda tentação, não sei se vocês lembram, é jogar-se do templo. Olha o que Satanás bola, né? Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Mateus 4, 5, 6. Jesus sabia também que era tentação. E ele também respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, se o pastor chegar e falar com você assim: vai lá e faz uma coisa perigosa, não faz não, tá? Que você é tentar a Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não devemos testar o Senhor, não, de forma irresponsável, não, gente. Igual esperando que Deus nos salve. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor norte-americano, norte-americano, que interpretou errado a palavra de Deus e pegou uma serpente, acho que era uma naja no vídeo. Acho que se eu procurar no YouTube eu acho. E aí ele foi fazendo dancinha com a serpente, aquela coisa toda, e a serpente picou ele. E aí os irmãos da igreja dele quiseram chamar um médico. Ele foi picado por uma serpente altamente venenosa. Mas aí ele ficou naquela: Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Ele morreu. É porque Deus não existe? Não, porque ele é, desculpa a palavra, ele é burro pra caramba. Você tentou a Deus. Então, você aplica veneno na sua corrente sanguínea, você vai morrer. E outra coisa, de propósito, né? É complicado esse tipo de gente. Mas ele interpretou errado. Já vi histórias... Foi até engraçado tem uma parte na Bíblia que fala: se uma parte do seu corpo te faz pecar, corta ela e joga fora. E teve um depoimento, um testemunho de um irmão de uma igreja que ele ficava muito tentado com mulherio, né? Com as mulheres, né? Que aí você imagina qual parte que ele cortou do corpo, né? Quase morreu. Ele se castrou. Então não é bom tentar a Deus, não, gente. Não tenta a Deus. Jesus, que era Jesus, não tentou. E ele citou lá: não tentarás o Senhor teu Deus. Não põe à prova, né, o Senhor teu Deus.
E a terceira tentação eu já falei, né, que foi a questão dos reinos, né? Ele não negociou, né? Não fez negociata com o diabo. Se naquela hora lá ele dobrasse o joelho e adorasse o demônio, certeza absoluta que com certeza Satanás ia cumprir a parte dele, ia dar os reinos da terra. Só que depois, e aí? Entendeu? Perdendo a salvação, perdendo tudo. Tinha até antigamente, quando eu era jovem, tinha mais jovem, né? Tinha lendas que falavam que esses cantores que morriam jovens é porque fizeram um pacto com o diabo, deram essa alma para fazer sucesso e depois o diabo vinha e cobrava. Lenda urbana aí. Mas ele fez essa tentação com Jesus e Jesus falou para ele, ó. Primeiro ele falou: tudo te darei se prostrares e me adorares. Aí Jesus falou: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e a só ele preste culto. E a só ele preste culto. Então, é aquele negócio, gente. A riqueza do mundo não vale nada se nos afastam de Deus. Tem gente que ama mais o carro que a Deus, ama mais a casa que a Deus. Isso é um pecado terrível. Aí você pode perguntar: beleza, Fabrício, e aí como é que a gente pode vencer a tentação? Primeiro, não ouça Satanás, né? Então vamos lá, então, vamos às armas, né? Primeira coisa, ele é a Bíblia, gente. Jesus, ele se defendeu porque ele conhecia cada versículo e capítulo da Torá. Então, se a gente conhecer as escrituras, a gente tem arma contra o inimigo. Ore todo dia, igual Paulo falava, orar sem cessar. Tenha comunhão com Deus o tempo todo. Porque a oração, ela fortalece nosso espírito, nos dá discernimento. Fuja da aparência do mal, que é o tema lá do meu primeiro vídeo, né? Fugir da aparência do mal. Se a gente vê que alguma coisa pode nos levar a errar, vamos fugir, vamos evitar. E lembrar da promessa que Deus nos fez, né? Que Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Eu sempre oro uma oração que Davi fazia: Senhor, não te aparte de mim, não se afaste de mim. Porque em qualquer situação, boa ou ruim, se Deus está do meu lado, é boa. A minha equação é o seguinte: coisa boa, momento bom, com Deus é bom. Coisa ruim, momento ruim, com Deus é bom também. Coisa boa com coisa ruim, com Deus é bom também. Então toda equação somada a Deus é bom. É assim que eu penso. Então, a gente nunca deve ficar longe de Deus. E Ele nunca vai ficar longe da gente. Sempre ore, ó, não se afaste de mim. Em 1 Coríntios 10:13 está escrito o seguinte: olha, nenhuma tentação veio sobre vocês, a não ser aquela que é comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Alguém lembra de vez em quando as pessoas falarem assim: Deus não vai te mandar um fardo maior que você possa aguentar? Vem disso aqui, 1 Coríntios 10:13. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Aí você, pô, bacana. É bacana mesmo. Aí vem aquela questão, ó, por que muitas pessoas escolhem coisas e não Cristo? Simples. Prazer imediato. Falei também em outro vídeo. O mundo oferece atalhos, promessas rápidas, status e bens materiais, mas tudo é passageiro. Em Marcos 8,36 está escrito: de que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro o homem, de que adianta o mundo, desculpa, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Homem e mulher, tá, gente? Homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Muitos buscam a satisfação imediata e não enxergam que só Cristo pode dar a verdadeira alegria e a alegria eterna. Então, por isso que a gente vê aí muitas vezes histórias de homens milionários, bem-sucedidos, mulheres ricas, bem-sucedidas. Lembrei agora, me veio à mente a Whitney Houston, musa, né? Diva, cantora. Cara, ela começou cantando na igreja. Depois ela abandonou a igreja. Ela morreu porque ela perdeu a alegria. Ela se afastou de Cristo e foi para as drogas. O Elvis Presley, na época dele, ele usou também drogas, na época lícitas, né? Que é droga para dormir, para acordar, para comer. Começou na igreja. Estava indo muito bem. Se afastou de Deus para cantar para o mundo, porque é um excelente cantor. Fez sucesso merecido, porque era um fenômeno, tanto que o exército tinha que segurar as mulheres, né? Mas ele se afastou de Deus e o que aconteceu? Entrou e ficou depressivo. E acabou morrendo. Então, mas assim, eles são duas pessoas, duas celebridades que tinham o mundo. Elvis então nem se fala. Mas perderam a alma. Perderam a alegria. Então, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso que eu entendo muitas vezes uma oração que fala o seguinte: Senhor, permita que eu cresça, que eu seja bem sucedido, que eu não passe fome. Essa oração fala basicamente o seguinte: Senhor, que eu seja bem sucedido e não passe fome, para que não... Vou dizer do meu jeito aqui, que eu não estou lembrando dela direito. Para que eu não te fale mal, ou não fale mal de ti. Que eu cresça, que eu fique bem sucedido, mas que eu não cresça demais, para não te esquecer. Lembrei: Senhor, permita que eu fique bem sucedido, rico, mas que a riqueza não seja muita, ao nível que eu esqueça da minha dependência de ti. E ao mesmo tempo não permita também que eu seja um miserável, para que eu fique xingando o Senhor, trazendo para a nossa era, assim, para os nossos tempos, né? Que eu não fique muito rico, para que eu não esqueça de ti, e nem da dependência que eu tenho de ti, porque acontece, né? E que eu não fique muito pobre, para que eu não fique xingando ao Senhor, torrando a paciência do Senhor, porque eu fiquei muito pobre, virei um miserável e fique te culpando. Mas permita que eu tenha o suficiente para não passar vergonha, para não passar fome e para continuar honrando o Senhor. Amém? Essa oração, eu acho ela fantástica. Não é do jeito que eu fiz aqui agora, é de uma forma mais bonita, mas a mensagem é essa. E a tentação, ela é real e ela faz parte da nossa vida, gente. Toda hora. E a gente tem que ter Jesus como exemplo. Ele foi tentado, até Jesus foi tentado. E ele mostrou que conhecendo a palavra de Deus, por isso eu falo, leia a Bíblia o tempo todo. Conhecendo a palavra de Deus, se a gente estiver firmado ali na palavra, na oração, comunhão com Deus, a gente consegue resistir ao inimigo e viver a vontade de Deus. As promessas de Deus, elas não são vazias, mas o que Deus oferece, gente, para nós é uma coisa eterna. Escolha sempre Jesus Cristo. Ele vai te sustentar. É por isso que muitas vezes a gente vê muito cristão no momento de necessidade, de aperto, e se olha para ele, está com aquele semblante alegre e forte, porque ele confia no Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, era isso que eu tinha para falar.